Olá! Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E o tema de hoje é Mulheres e o Mercado de Trabalho. Para conversar sobre esse tema, eu recebo a Natália Azevedo, ela que é advogada. Seja bem-vinda ao Alesp Cidadania, Natália. Obrigada. E recebo também a Elizabeth Leonetti, especialista em recursos humanos e mentoria. Seja bem-vinda ao Alesp Cidadania, Elizabeth. Muito obrigada. Obrigado vocês por ter aceito o nosso convite. E eu quero começar o nosso bate-papo aqui fazendo uma pergunta para a Natália. Natália, quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho, é inevitável falar as diferenças entre homens e mulheres no trato diário. No Brasil, existe alguma lei que busque essa igualdade dos gêneros, especificamente no mundo corporativo? Olha, a questão da igualdade, ela é primeiramente constitucional, né? Então, é um princípio constitucional, uma garantia a todos os cidadãos. A igualdade, para que ela seja alcançada nesses termos constitucionais, então o legislador, ele precisa primeiro identificar quais são as diferenças existentes entre os gêneros, porque elas existem, né? Diferenças naturais, diferenças inerentes aos gêneros, para que então ele possa equilibrar condições para garantir então o atingimento dessa igualdade. Então há legislações específicas, há a própria consolidação das leis do trabalho, que dispõe sobre diversos direitos que têm essa finalidade de equilibrar condições. Então, há dispositivos específicos para mulheres, como licença maternidade, estabilidade gestante, mais uma infinidade deles, que se destinam a regular essas diferenças. Então, só a mulher é o único ser humano capaz, até hoje, até onde eu sei, de gerar um outro ser humano. Então, ela que tem direito a se afastar em relação a essa estabilidade. Na verdade, a finalidade também é de proteger o feto, obviamente, tem essa questão social com relação à proteção dos direitos do feto, para que ele consiga nascer servido ali do mínimo necessário para sua sobrevivência, mas atendendo também a mulher. Então, quando se fala sobre a licença, sobre essa licença maternidade, que é muito maior do que a paternidade, olhando para essas diferenças até fisiológicas da mulher, né, que o feto, quando ele nasce, quando um bebê, ele precisa ter esses primeiros cuidados da mãe. Por quê? Porque a mãe é a única pessoa que presume-se poderia alimentar o bebê, sobretudo considerando que há uma orientação para que essa alimentação nos primeiros meses se dê pela amamentação, pelo aleitamento materno. Então, por isso que é diferente. Então, tem essas regras que visam estabelecer esse equilíbrio de condições. Agora, obviamente, quando as condições elas são equilibradas já, então é necessário que haja um tratamento também igualitário. Então, a gente vê muito essa questão de discriminação salarial, essas diferenças que existem, que ainda existem, infelizmente, com relação aos salários que são pagos para mulheres que exercem a mesma função dos homens, que entregam, enfim, na mesma qualidade o serviço, que produzem na mesma frequência, mesma intensidade, e etc., no mesmo estabelecimento. Quando existe esse tipo de diferenciação, isso é totalmente vedado, né? E a legislação também assegura isso, tanto constitucionalmente quanto a CLT prevê essa proibição. Então, tem essas legislações todas que buscam equilibrar e atingir essa igualdade que a Constituição primeiramente trata. Elizabeth, você trabalha com gestão de recursos humanos e atuou já em grandes empresas. Quais foram as maiores situações que você viu acontecer, coisas que evidenciam essas dificuldades da mulher no mercado de trabalho? Bom, daria para contar um livro, né? Só com essa pergunta tem muita coisa aí para elucidar, para dar de exemplos, mas eu estava ouvindo a doutora Natália falando e falei assim, bom, de fato, né, a lei menciona aí, né, uma série de dispositivos para dar esse equilíbrio para as mulheres
no mercado de trabalho, mas eu diria que na prática isso é bem diferente, né? Na prática, na vivência do dia a dia, né? Ao longo da minha carreira, eu já vi muitas mulheres sendo desmontadas dentro do ambiente corporativo, desmontadas literalmente, né? Emocionalmente, moralmente, em alguns casos. Por conta, eu vejo muito assim, né? O mercado, quando a gente fala de mulher, a gente tem que pensar nas questões estruturais e nas questões culturais, né? Então, além das questões legais, eu acho que a gente tem uma sociedade, né, que carrega uma série de comportamentos que não facilitam, né, a gente tratar essa igualdade. E do ponto de vista estrutural, quando a gente olha uma organização, cada organização também tem o seu jeito de ser, a sua forma, as suas crenças, a sua cultura. E dependendo também dessa cultura que está dentro da organização, as mulheres são mais ou menos valorizadas. Então, ao longo da minha carreira, eu vi muitas mulheres ascendendo, porque souberam, né, olhar para essa dinâmica estrutural e cultural e foram se desenvolvendo ao ponto de driblar essas questões e realmente conseguir conduzir esse crescimento, e vi também mulheres que não conseguiram driblar essas situações, né, e que foram realmente tratadas, né, à margem desse contexto de igualdade que a gente tanto defende do ponto de vista constitucional, né, nós somos todos seres humanos e a gente tem aí esse contexto como relevante. Mas nas organizações eu poderia dizer assim, eu já passei, já vi mulheres, né, que não sabiam como conduzir determinados problemas no dia a dia, e esse jeito que a gente deve conduzir esses problemas, realmente a gente tem aí, vamos falar assim, inúmeras leituras, inúmeras literaturas atuais de como as mulheres podem realmente chegar no topo, numa posição de destaque, desde que elas também entendam que elas estão num contexto que precisa ser estudado, avaliado, analisado. A gente não entra numa organização, seja ela de qual porte, de qual tamanho, de qual estrutura ela for, sem estudar o ambiente, né, para entender se aquele ambiente vai demandar de mim competências específicas, comportamentos específicos para que eu possa ascender naquele ambiente. Então, acho que isso é super importante a gente partir da premissa, primeiro que, por ser mulher, eu não sou diferente de qualquer outro ser humano, né? Por ser mulher, eu consigo entregar as mesmas coisas, eu consigo fazer as mesmas coisas nas mesmas condições que o outro. Mas, para isso, eu também preciso me posicionar, né? Então, acho que ao longo da minha carreira, eu posso dizer que se eu conseguir chegar em estruturas, né, hierárquicas, né, que a gente fala assim, ao topo de algumas posições, foi porque eu também tive comportamentos que me ajudaram a ascender nesse contexto, né? E eu poderia falar de alguns importantes aí nesse comportamento. Eu acho que a primeira coisa, acho que a mulher ela não pode se colocar, por ser mulher, numa condição inferior, né? Eu sou mulher, eu preciso ser tratada diferente porque eu sou mulher. Não, eu acho que você tem que exigir que o tratamento seja igual, independente do seu sexo, né? Então, se você se fragilizar muito, as pessoas olham você como frágil, né? Se você se posicionar no mesmo patamar dos outros, as pessoas te olham no mesmo patamar. Né? Então, acho que ao longo aí da nossa conversa, eu posso ir explorando um pouquinho esses comportamentos, essas competências que são relevantes, para que, de fato, a mulher tenha uma posição dentro de um determinado contexto que não desfavoreça, né, a sua condição pelo sexo, e sim porque talvez ela não tenha determinadas competências. Natália, eu estou escutando aqui a Elizabeth dando essas explicações para a gente e me veio um pensamento na cabeça, que a conjuntura cultural do Brasil favorece que muitas vezes haja um preconceito em relação à mulher. E, por exemplo, um caso recorrente desde o passado até os dias atuais em ambientes corporativos é o assédio sexual às mulheres. Isso tem a ver com o fato de
o fato disso ser recorrente tem a ver com o fato do Brasil ser um país machista ainda, infelizmente? Eu acho que com certeza, né? Essa questão do assédio sexual é uma questão que infelizmente, ainda ela é muito preocupante, porque no ano passado o LinkedIn fez uma pesquisa e ele constatou nessa pesquisa que quase metade das mulheres já haviam sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, olha como a coisa, a gente, enfim, tem legislação, já foi tipificado como crime, e essa prática, ela continua, infelizmente, ainda nas empresas. Às vezes eu tenho a impressão que, e aí talvez a Elizabeth possa até falar melhor do que eu, né? Não sei se todas as empresas já acordaram para o fato de que esse é um problema que, além de expô-las com relação às suas reputações, e às vezes até a prejuízos financeiros, porque apesar de ser um crime, e aí o agente, né, o assediador, ficar sujeito a uma responsabilização pessoal, né, nessa esfera criminal, tem essa responsabilidade civil que decorre da própria relação do empregador com a empregada, né, com a trabalhadora. Então, assim, muitas vezes essas trabalhadoras, elas ficam subjugadas por muito tempo nessas relações, sofrendo esse tipo de prática, e isso é extremamente nocivo. Também acho que a Elizabeth tem uma condição melhor de falar sobre isso, sobre como isso é nocivo para a vida daquela trabalhadora e muitas vezes para o ambiente de trabalho como um todo, né, quando esse tipo de coisa acontece e ele não é tratado muito rapidamente, né, como é que isso, os prejuízos que isso causa de uma maneira muito geral para as empresas também. E as mulheres, muito poucas delas se denunciam, muito porque tem medo, muitas vezes, até de não conseguirem provar, ou têm vergonha, né, do que passam. Muitas pedem demissão, mas eu acho que ainda é a minoria, porque muitas precisam manter o trabalho, precisam manter aquela fonte de renda, aquela receita, precisam pagar suas contas. Há muitas mulheres, se sabe hoje, chefe de família, que não tem como depender do recurso de mais ninguém para poder, enfim, suprir suas necessidades básicas. Então, tudo isso leva essa situação de assédio sexual para um nível muito, muito perigoso, eu acho. Mas elas continuam acontecendo com toda certeza por conta muito do machismo que existe, né? Então, acho que até a Elizabeth poderia falar um pouco melhor sobre essas questões, como é que isso se desenvolve, né? Com relação à adoção de políticas também, né? Que é uma orientação que a gente passa muito para as empresas, a necessidade de se adotar políticas de prevenção, de conscientização de todo mundo, dos empregados todos, de todo mundo que está relacionado com a empresa, para esse tipo de prática, com todo mundo abrir canais de denúncia, enfim, mostrar de fato uma preocupação com esse tipo de prática, né, Elizabeth? Elizabeth, só antes até de você começar a comentar, eu quero complementar o que a Natália falou, que é o seguinte: eu já presenciei em algumas empresas aquele discurso politicamente correto por parte da administração da empresa, que se alguma funcionária se sentir ali assediada de alguma forma, que ela deve levar essa denúncia, né, até o departamento de RH, comunicar ali dentro da empresa. E eu vi isso ocorrer, só que quando chega realmente na administração, na mesma administração que falou que as funcionárias poderiam levar para o RH, ali a denúncia para, ali a denúncia não tem segmento. Então, eu queria que você analisasse aí de uma forma ampla para dizer para a gente se, infelizmente, isso ainda acontece muito nas empresas brasileiras. Para mim, infelizmente acontece. É bem isso que... acho que para nós duas, acho que a gente pode fazer uma troca aqui. Vai que vai. Né? Infelizmente acontece... exatamente do jeito que você está apontando aí, que quando chega no momento da denúncia, geralmente existe uma dificuldade, né, de fazer acontecer a denúncia, de fazer ela virar uma prática, uma ação efetiva, né, contra aquele que assediou, né, a colaboradora, a empregada. Eu tenho assistido ao longo da minha carreira, eu diria que assim, os últimos anos, talvez os últimos 5 anos, eu acho que a gente teve mais avanços nesse sentido.
por N fatores, né? Porque, de novo, né, quando a gente sacode isso culturalmente, né, a gente traz o tema para as pautas principais, né, a gente olha aí na política, na mídia em geral, as boas práticas das empresas de destaque começam a sinalizar, né, uma outra preocupação, né, como a doutora Natália disse, abrem canais de denúncia. Acho que a gente tem bons exemplos aí, né, quando você olha algumas grandes marcas fazendo da sua prática interna um exercício social, né, ou seja, levando para a sociedade uma discussão que passou nos últimos anos a fazer parte realmente da pauta da maioria das empresas sérias, né, que realmente tem interesse em discutir isso. Eu, dos últimos anos para cá, eu percebo as mulheres muito mais preparadas e amparadas para fazer a denúncia. Mesmo que a organização não tome a devida ação, ela faz a denúncia correndo os riscos, porque ela se sente muito mais amparada do que talvez 10, 20 anos atrás, que isso realmente era alguma coisa muito mais difícil de se apresentar, porque eu ouvi muito lá no passado que a culpa era da mulher sempre, não era de quem estava assediando, né? Era sempre a culpa era da mulher, a roupa, a forma como ela fala, a forma como ela se veste. Então, sempre se atribuía a culpa sempre para a mulher e não para aquele que foi o seu agressor ou o seu assediador, né? Então, mas, infelizmente, a gente ainda tem isso na prática e, felizmente, eu vejo muitas mulheres muito mais capacitadas, se sentindo muito mais seguras em fazer a sua delação, em apresentar aquela denúncia. Nos meus últimos 3 anos de carreira, eu vivenciei, assim, na prática, 3 processos bastante intensos, né, onde a gente realmente partiu pelo desligamento daquele assediador, né, e eu diria para vocês que não importa o nível aí desse assediador, ele pode ser um diretor, ele pode ser um médico, ele pode ser... As mulheres não estão mais tão... intimidadas em fazer essa denúncia. Eu acho que elas começam a ter segurança nas instituições em geral, né? Não só na organização que ela trabalha, mas ela sabe que também existe uma discussão jurídica para fora que vai apoiá-la naquela situação, né? Então, acho que a gente começou a fortalecer alguns ambientes, né? O jurídico, o trabalhista e as próprias organizações para dar espaço para que isso tenha aí cada vez que a gente tenha menos situações semelhantes a essas e as pessoas entenderem que isso não faz sentido a gente manter esse tipo de conduta em troca de alguma coisa, né? Que eu falo que o assédio sexual dentro das empresas, ele sempre foi associado a alguma troca, né? Assim, olha, se você fizer, você consegue isso, se você fizer, você vai ascender na carreira, se você fizer, eu vou te promover. Sempre tinha uma moeda de troca. E eu vejo que hoje essa moeda de troca não é mais para a mulher o fato... Ela pode até perder o emprego, mas ela prefere fazer a denúncia mais do que deixar passar a impunidade diante daquele agressor, né? Então, mas, lamentavelmente, a gente tem isso presente todos os dias, né? Não é uma coisa que saiu da agenda. Eu só acho que mudou o formato de a gente tratar o assunto, né? Eu acho que nesses meus 30 anos de carreira, eu diria que nos últimos 5 anos isso tomou uma outra proporção muito mais... Eu acho que a gente faz valer aquilo que está escrito na lei, entendeu? Acho que a gente está tentando fazer valer o que está na lei. Agora, Elizabeth, eu quero até complementar um pouquinho mais. Se por acaso uma funcionária, ela levou até o RH, levou até a administração da empresa uma denúncia e não houve uma efetiva apuração, punição do assediador, qual que é o próximo passo que essa mulher deve tomar, já que dentro da empresa ela não teve nenhum tipo de amparo efetivo? Acho que essa é a Natália que vai responder, mas a gente, assim, da minha parte, né, como gestora de RH, lamentavelmente eu já vivi situações assim, né, e eu não tenho nenhum problema em orientar a pessoa em buscar os seus direitos fora da organização,
porque eu acho que se ela tiver comprovação daquilo que ela está realmente relatando, se ela tiver testemunhas que possam relatar aquilo que ela está apresentando, a gravidade do fato, ela deve levar isso para outras instâncias que são jurídicas, que são criminais, né? Ou seja, vai numa delegacia, faz um depoimento, faz um boletim de ocorrência e não deixa passar aquilo em branco, porque se a organização não tomou nenhuma ação, a justiça tem que tomar, porque aquela pessoa vai continuar fazendo aquilo, talvez em outros ambientes, não só naquele ambiente, né? Então, acho que isso é minha orientação pessoal, acho que a doutora pode aí complementar. Pois, doutora Natália, diante disso que a Elizabeth acabou de falar, chega em seu escritório uma funcionária de uma empresa contando tudo o que aconteceu, contando o procedimento que ela deu dentro da empresa e que não teve nenhum tipo de solução. O que a senhora orienta essa funcionária a fazer? O que a senhora ajuda essa funcionária a fazer para que ela tenha os direitos dela garantidos? Então, esses casos, tanto de assédio sexual quanto assédio moral também, que muitas vezes, como você mencionou, os canais de denúncia são abertos, mas eles são pro forma, assim, as coisas não são levadas adiante, muitas vezes dependendo de quem é o alvo, estaciona os processos e tal, tem sempre a possibilidade de ser feita uma denúncia na Secretaria de Trabalho, primeiramente, né? Então, assim, um processo investigativo normalmente é iniciado administrativamente e aí ele corre, inclusive, com preservação dos dados do denunciante, pode pedir o sigilo, e o procedimento corre sem que ninguém tenha conhecimento dos dados de quem denunciou. Isso é uma primeira coisa, no primeiro momento. Agora, uma vez que aconteça essa situação, enfim, quando a gente recebe clientes aqui com essa queixa, o que acontece normalmente é o seguinte: reclamação trabalhista, a dificuldade que muitas vezes a gente tem, especialmente nos casos de assédio sexual, eu diria, porque nos casos de assédio moral são práticas mais reiteradas, eu acho que a prova ela é um pouco mais fácil, né, dependendo se tem testemunhas, depende de muitas coisas, mas ajuizar uma reclamação trabalhista, então, demonstrando que esse assédio efetivamente aconteceu e pleiteando uma indenização por danos morais. Eventualmente, já vi acontecer a casos até de indenização por danos materiais, porque aquele assédio sexual ou assédio moral, ele tem um impacto tão grande na vida da pessoa que ela experimenta, inclusive, danos materiais. Se ela consegue comprovar, obviamente, também há o dever de reparar por parte da empresa, né? Você está assistindo a LESP Cidadania. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos dentro de alguns instantes. Não saia daí. Estamos de volta com a LESP Cidadania. E o tema de hoje é mulheres e o mercado de trabalho, um tema bastante interessante, que eu estou aqui recebendo a Natália Azevedo, que é advogada, e também a Elizabeth Leonetti, né, que é especialista em recursos humanos e mentoria. Ô, Natália, nós estávamos conversando sobre essa funcionária que muitas vezes leva a denúncia até a administração da empresa, né? E acaba não tendo o respaldo da empresa. E você citou que o assédio moral também acontece isso muito, né? E o que a gente vê hoje no mundo corporativo, principalmente em grandes cidades, é o assédio moral que homem sofre, mulher sofre. De que forma, hoje em dia, estão chegando esse tipo de denúncia para você, uma advogada, em seu escritório, em relação ao assédio moral? Isso continua tendo efetivamente, ou as empresas, por meio dos seus departamentos de recursos humanos, estão sabendo administrar melhor isso? Me fala um pouco sobre essa experiência que você tem nesse segmento, por gentileza. Então, o assédio moral, talvez até como mais do que o assédio sexual, eu acho que ele é uma demonstração clara de discriminação. Então, a mulher, assim como os negros,
os homossexuais, eventualmente pessoas que sofrem acidentes e retornam ao trabalho com alguma sequela, eles são pessoas que são muito vítimas, né, muito frequentemente vítimas de discriminação, e a forma mais frequente de demonstração disso é por meio do assédio moral. Então, isso continua acontecendo muito, infelizmente. Eu acho que as empresas, esse assunto também é um assunto que é muito discutido, e as empresas têm discutido isso internamente também. Eu acho que tem adotado, o que eu tenho observado é que tem adotado, com o passar do tempo, mais empresas têm adotado essas políticas, tem feito treinamentos, tem feito as políticas de conscientização efetivamente para prevenção disso, porque essa prática de assédio moral, ela é terrível, porque ela é, mais até do que o assédio sexual, ela tem um poder de contaminar o clima do ambiente que é implacável. E para a vítima, né, no caso da mulher, é uma coisa muito ruim, porque assim como no caso do assédio sexual, muitas não denunciam porque precisam daquele emprego e aí, enfim, permanecem naquela situação por muito tempo, o assédio moral, que já tem essa natureza de ter práticas reiteradas, repetidas e muitas vezes veladas de humilhação, fica muito difícil. Muitas vezes a própria mulher fica pensando que a finalidade do assédio moral é justamente essa de abalar a autoconfiança do empregado. No caso da mulher, ela fica com a autoconfiança dela tão abalada que ela fica achando que ela está delirando muitas vezes, que aquilo não aconteceu, que ela fica questionando a sua própria competência, a sua própria capacidade de trabalhar, e aí isso tem um efeito muito nocivo, psicologicamente falando. Então, muitas vezes se apresentam, muitas fazendo tratamento, assim, com acompanhamento psicológico, porque já está tratando já todas as sequelas, os efeitos que aquelas práticas reiteradas geraram ao longo de anos, às vezes, psicologicamente, emocionalmente para elas. Então, os efeitos são até, como eu estava mencionando antes, até o assédio moral por conta dessa natureza de reiteração e por conta até desses efeitos tão nocivos que normalmente causam, né, que as vítimas são encaminhadas para acompanhamentos psicológicos e tal, a prova muitas vezes é mais fácil de fazer, um pouco mais fácil do que a do assédio sexual, propriamente dito, como nós mencionamos. Então, elas chegam com essas sequelas todas sendo tratadas, com atestados médicos, com medicamentos, muitas ficam por muito tempo sendo tratadas com uso de medicamentos, tarja preta, enfim, as coisas chegam num nível assim bem sério, e aí o procedimento também é o mesmo, a juização faz a prova, se tem esse abalo psicológico nesse nível, né, às vezes uma depressão, enfim, alguma coisa já atestada por algum médico, um psiquiatra, que fique mais grave, então, enfim, é realizada uma perícia médica, tudo isso para apurar a extensão desse dano, né, que foi causado por conta da prática do assédio moral. E aí, uma indenização por danos morais é sempre requerida. Elizabeth, teve uma frase da doutora Natália que me chamou a atenção. Ela falou que quando ocorre o assédio moral, muitas vezes o ambiente de trabalho ali fica muito ruim. Até porque, às vezes, o assédio moral, ele ocorre ali na frente de todo mundo mesmo, né? Então, assim, mesmo os outros funcionários que não estão sendo assediados, eles estão presenciando o colega ser, né? Por que dentro de algumas corporações isso não é inibido, isso não é censurado por parte do alto escalão da empresa, se é algo que todo mundo está vendo aquilo acontecer, Elizabeth? Bom, de novo, né, eu sempre defendo aí que nem todas as organizações têm o mesmo modelo de cultura, né? Então, primeiro acho que a gente entender que cada organização realmente tem o seu DNA. E dependendo desse DNA, essas posturas, né, esse contexto de assédio, faz parte até da cultura, né? Lamentavelmente, você falou agora, né, do topo da organização, lamentavelmente nós temos organizações que são conduzidas pelos seus primeiros executivos que praticam isso como se fosse o dia a dia da organização, né, que tratam as pessoas desta forma, né, diariamente, de maneira frequente, porque aquilo faz parte daquela cultura, é uma crença, né, aquilo é o melhor jeito de tratar as pessoas.
Então, nós temos, de um lado, culturas assim, tóxicas, que realmente são tóxicas, as pessoas não só são acometidas do ponto de vista emocional, né, e como a doutora disse, tem problemas emocionais, mas também você gera outros problemas dentro da organização, que são também, talvez, a ausência de resultados sustentáveis, porque, assim, ninguém consegue entregar o seu melhor o tempo todo sendo bombardeado moralmente, né? Isso é nosso, o ser humano não gosta de ser maltratado, né, naturalmente. Agora, do outro lado, você tem organizações com culturas que isso é inadmissível em qualquer circunstância, né, em qualquer nível hierárquico, em qualquer condição, e elas trabalham duramente para isso nunca acontecer. Elas não contratam pessoas com esse perfil, que começa desde lá da porta de entrada, né? Elas já selecionam pessoas que não têm esse tipo de comportamento, elas promovem pessoas que promovam um comportamento mais saudável, elas valorizam essas pessoas, elas valorizam os feitos de respeito, de solidariedade, de humanização. Então, assim, a gente tem as duas coisas. A gente tem empresas realmente pesadas do ponto de vista do tratamento, da moral das pessoas, e você tem empresas que fazem belíssimos trabalhos que não permitem isso de forma alguma, em nenhuma circunstância. E aí, já que a gente também estava falando de mulheres, né, nesse contexto, e aí eu coloco a mulher nesses dois contextos também, né? Quando você tem uma cultura que é permitido o assédio, seja ele moral, seja ele sexual, seja ele de qualquer natureza, dificilmente você tem aí um olhar para a mulher com respeito também, né? Então, assim, essa mulher, talvez, num ambiente assim, ela vai ter muito mais dificuldade de crescimento, de desenvolvimento, porque já é um ambiente que não é permitido você olhar as diferenças, não é permitido você olhar as contribuições de outras naturezas, né, mais criativas, mais afetivas. Em contrapartida, você tem organizações que a mulher, num contexto onde isso não é permitido, ela também tem muito mais ambiente e condição de evoluir naturalmente, até porque esses ambientes são, geralmente, eles acolhem as diferenças, o respeito às diferenças de sexo, de contribuições, de posições, né? Ou seja, ela acaba trazendo uma pluralidade, né? Então, acho que a gente começa a olhar, né, culturas diferentes e tratamentos diferentes, né? E eu falo que isso conversa muito com o nosso país também, né? Se você estiver em São Paulo, acho que a doutora pode reforçar isso. Se você estiver em São Paulo, você tem um tratamento para essas questões, né, de assédio. Se você for para o norte do país, você tem um outro tratamento para essas questões, porque o nosso país também é um país de multiculturas, né? E as empresas não são diferentes, né? Então, uma boa dica é sempre assim, né? Quando você for escolher a empresa para trabalhar, é importante você entender, né, qual é a cultura que ela defende, qual é o DNA dessa organização, né, o que ela valoriza de fato e o que ela mantém como um valor importante na sua prática, né, porque esses valores vão nortear todo esse tratamento no dia a dia, né, e são esses valores que deveriam ser praticados, né, e não o contrário disso. Natália, no último dia 13 de maio, entrou em vigor a Lei número 14.151, que determina que, para gestantes, o regime de teletrabalho passa a ser obrigatório, enquanto perdurar a pandemia. De que maneira essa determinação afeta a vida das trabalhadoras grávidas, doutora? Bom, o teletrabalho é uma modalidade de trabalho preponderantemente fora das dependências da empresa. Então, essa determinação é uma determinação, de novo, né, olhando para essas diferenças entre os gêneros, para poder, é uma determinação que visa resguardar, então, um pouco mais essa gestante que está incluída no grupo de riscos da Covid-19. Então, ele olhou para ela, o legislador olhou para ela e falou, não, a gente precisa cuidar dessa gestante.
E aí falou, bom, então como é que a gente faz para ela ficar em casa? E aí teve essa determinação. Em geral, as empresas estão conseguindo lidar com essa determinação de forma muito tranquila. O teletrabalho já é uma modalidade que vem sendo implementada por muitas empresas, às vezes muito antes até da pandemia, né? Antes não existia uma regulamentação, antes da reforma trabalhista, e aí enfim, havia alguma dificuldade até para chegar num conceito do que seria esse teletrabalho, mas agora isso também já está ultrapassado, a própria legislação já define o que é o teletrabalho, já diz, já regulamenta essa modalidade de trabalho, então está tranquilo. Agora, muitas empresas têm tido dúvidas com relação à condução a partir dessa nova determinação, porque há funções que só podem ser desempenhadas de dentro da empresa. E aí elas não sabem o que fazer com essas gestantes, né? Vão ficar em casa, assim, trabalhar e recebendo. Bom, na verdade, isso vai acontecer se esgotarem todas as outras alternativas e não for possível implementar opções diferentes. Mas, em geral, é possível pensar como uma alternativa na concessão de férias, na concessão de férias coletivas também, para um grupo específico, eventualmente trocar as funções daquela, obviamente dentro dos limites da razoabilidade, né, tem que ter algum bom senso, mudar um pouco as funções daquela empregada para que então ela possa efetivamente produzir, contribuir da sua casa, a partir da sua própria casa, e não sendo possível nada disso, tem à disposição do empregador as medidas que foram alternativas, que foram agora novamente relançadas aí pelas MPs, medidas provisórias 1045 e 1046, em vigor desde o final de abril, né? Principalmente a questão da suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada, né? Redução proporcional do salário. Então, são esses os caminhos que o empregador tem à disposição, ele precisa preservar essa gestante, é isso que ele precisa fazer, e aí ele pode escolher, tem várias alternativas aí que ele pode escolher, se ele não puder efetivamente mantê-la trabalhando de casa. Elizabeth, você presta mentoria para muitas mulheres aí profissionais, pessoas atuantes aí nesse mundo corporativo. Quando uma mulher procura você para uma mentoria, quais as principais deficiências ali que você nota nela e que ela precisa de um aperfeiçoamento até para encarar esse mercado que deveria ser igual, mas que a gente sabe que nem sempre é tão igual assim? Esse é um projeto que eu adoro falar dele, porque é um projeto voluntário e é um projeto realmente dedicado para mulheres. E hoje, em especial, falando com o grupo de mentoradas, e a gente tem um grupo de 300 mentoras mentorando mulheres, a gente falava que a gente devia lançar um programa de mentoria para homens, porque a gente vai descobrindo, né, fazendo mentoria para mulheres, que a gente precisa ajudar os homens também, né, porque, na verdade, o que elas trazem na mentoria são necessidades de mudança de comportamento, em especial de como lidar com os homens no ambiente de trabalho, né? E aí, quando eu fiz a minha primeira colocação aqui, falando que a gente podia fazer mentoria para os homens, é porque parece que existe uma incompreensão dos dois lados, né? Então, quer dizer, a mulher se prepara, ela vem buscar a mentoria para saber lidar com situações onde ela não consegue, né, do ponto de vista de carreira, conduzir da melhor forma perante um grupo de homens, porque, lamentavelmente, né, por conta de questões também culturais, quando a gente olha os cargos de gestão, normalmente, numa organização, ainda a maioria são de homens, né, e quando você encontra uma mulher, né, que procura fazer aí, né, o seu processo de crescimento de carreira num ambiente que você tem a maioria masculina, ela tem algumas necessidades de desenvolver algumas competências para lidar com esse grupo masculino, né? Primeiro para ser aceita, né? Para entender como é que ela entra no grupo, como é que ela se posiciona naquele grupo quando é muito masculino. Então, assim, eu falo muito da minha experiência, né? Eu sempre fui executiva de RH e, geralmente, a área de RH é uma área que é muito feminina, mas quando você senta numa mesa diretiva, num board de uma empresa, você é sempre a única mulher mesmo do grupo, sendo a pessoa de RH, então é uma mulher.
E você escuta aquelas coisas assim, então, tinha que ser RH, né, uma mulher, porque é mais sensível, é mais... Isso, e às vezes a gente tem que encontrar, né, a melhor forma de se relacionar com esse grupo para que ele entenda que não tem aquela mesma relação, porque você é mulher, você tem determinados comportamentos. Não, né? Não necessariamente, eu também sou profissional e eu também posso fazer o mesmo comportamento que você gera todos os dias em sendo mulher, né? Então, normalmente as mulheres, quando procuram mentoria, elas têm muitas questões de carreira para discutir. Então, e aí quando a gente fala de carreira, é justamente assim, o que eu faço para, né? O que eu faço para conseguir vender melhor a minha posição, a minha ideia, deixar claro o meu posicionamento diante de uma sugestão que a mesa, né, muitas vezes uma mesa muito masculina se apresenta fortemente consolidada, como é que eu coloco a minha posição contrária, né, já que eu acredito que aquilo não vai funcionar. Então, geralmente são dicas comportamentais, e eu sempre falo para as mulheres assim, né, o primeiro exercício é do autoconhecimento. Primeiro você tem que saber quem é você, né? Quais são as suas fortalezas, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus gaps, aonde você precisa melhorar. Acho que esse exercício de primeiro olhar para si é a primeira coisa da mentoria, né? Vamos olhar para você, entender quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são os seus sabotadores no seu comportamento, o que te sabota toda hora, né? Porque todos nós temos comportamentos que nos sabotam, eles são às vezes muito bons em determinados contextos, mas eles às vezes atrapalham a gente. E aí a gente trabalha uma série de ferramentas para isso. E uma coisa que eu falo muito para elas é que elas precisam aprender a fazer conexão, a fazer a conexão com o grupo de pessoas que está no entorno dela, independente do sexo, independente da posição, né? Porque a gente faz isso como mulher naturalmente, né? Na casa da gente, a gente tem muita facilidade de fazer muitas conexões, a gente é multifunção, nós temos muitas habilidades que quando chega numa situação de lamentavelmente, né, de se sentir em algum contexto um pouco menor, um pouco inferior no conhecimento ou na condição, a gente esquece dessa competência, né, e entra num looping, né, de realmente achar que a gente não é capaz, né. Então, nesse exercício de mentoria, a gente, basicamente, a principal queixa das mulheres é realmente a carreira, né, como alavancar a carreira num ambiente onde ela é exigida de uma outra forma, né, onde ela é colocada também num outro patamar por ser mulher, né, e aí você vai dando instrumentos para que essa pessoa consiga se posicionar diante desses desafios também. Perfeito, Elizabeth. Doutora Natália, nosso tempo está quase esgotado, mas eu quero fazer a última pergunta para a senhora. Em relação à legislação, quais mudanças que a senhora acha que são mais necessárias para que a gente consiga preservar essa igualdade de direitos entre homens e mulheres no dia a dia em nossa sociedade? Olha, eu acho o seguinte, o mais importante para mim, assim, do meu ponto de vista, é que o que já está previsto torne-se efetivo. Então, assim, leis que assegurem sanções, que assegurem... Por quê? Porque se não tiver a sanção, muitas empresas realmente já estão se adequando, muitas empresas têm uma mentalidade muito diferente, muito à frente, tem uma preocupação social, uma preocupação, são de fato muito humanas, assim, no tratamento com seus empregados, nas preocupações diárias que elas têm, mas infelizmente uma parte muito grande das empresas ainda não são. E eu acho que tem muitas coisas que estão previstas aí e que se fossem efetivamente implementadas em todas as empresas, em todos os ambientes de trabalho, a mulher teria uma condição de trabalhar, teria ambientes assim muito mais saudáveis,
se sentiria muito mais valorizada, sentiria muito o reconhecimento que muitas vezes não percebe, entendeu? Apesar da sua dedicação. Então, eu acho que o mais importante é pensar em maneiras de tornar efetivo o que já está previsto, de tornar real para todas as mulheres os direitos que já estão aí reconhecidos. Eu acho que isso é o mais importante. Natália Azevedo, advogada, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Alesp Cidadania. Eu agradeço. Elizabeth Leonetti, especialista em recursos humanos e mentoria. Muito obrigado pela sua participação também aqui no Alesp Cidadania. Eu que agradeço, foi um prazer. E o Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. Você já sabe, toda a nossa programação também pode ser vista por meio do YouTube. É só você entrar no YouTube, digitar Alesp e assistir o seu programa preferido no horário mais conveniente para você. Por hoje, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.